nunca parou para refletir sobre uma das questões mais profundas da existência, o sofrimento? Por que algumas pessoas parecem ter uma vida tão tranquila, enquanto outras enfrentam um desafio atrás do outro? É uma daquelas inquietações que tocam fundo na alma. Essa observação abala a nossa crença na justiça divina. Mas a perspectiva que vamos explorar hoje parte de um ponto fundamental. Se aceitamos o princípio de que existe um Criador justo e bom, então nada pode ser por acaso. Com base no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, vamos começar agora uma jornada de reflexão, uma busca por consolo e, quem sabe, um pouco mais de compreensão, pois essa é uma pergunta que em algum momento todo mundo já se fez. Jesus nos deixou essa promessa: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas vamos pensar um pouco mais sobre ela. Como pode existir bênção no choro, felicidade na dor? Se olharmos apenas para o horizonte curto desta vida, a frase parece um contrassenso, uma promessa que fica suspensa no vazio. A resposta, como o próprio Evangelho nos aponta, exige que elevemos o olhar para muito além. E é exatamente aqui que tocamos no ponto central do enigma. Se Deus é amor e infinitamente bom e justo, então todo efeito precisa ter uma causa igualmente justa. O sofrimento não pode ser um capricho, não pode ser fruto do acaso. Se a causa é justa, a próxima pergunta é: de onde ela vem então? Qual a origem das nossas dores? Segundo o Espiritismo, a resposta está na pluralidade das existências. A nossa vida atual é apenas um capítulo na longa jornada da alma. E se a causa do nosso sofrimento não encontra eco nesta atual existência, ela só pode ter sua origem em uma existência anterior. O Evangelho organiza isso em duas fontes bem distintas. E compreender essa divisão é fundamental para nos situarmos na nossa própria jornada. O que considero fascinante aqui é a imagem da árvore, que ilustra essa ideia com clareza. Os galhos, parte visível, representam as causas atuais, consequências diretas do nosso modo de ser e agir na vida presente. Quantas dificuldades não surgem da nossa própria falta de planejamento, do orgulho ferido, da falta de persistência ou dos excessos que cometemos? Relacionamentos que dão errado porque foram baseados em interesse, doenças que vêm da falta de moderação. A lista é bem longa e, sejamos honestos, bem familiar para todos nós. Já as raízes da árvore que permanecem ocultas representam as causas anteriores. Expiações por faltas cometidas no passado são elas que explicam as dores que parecem totalmente merecidas e que parecem não ter explicação. A perda de pessoas que amamos, acidentes que nenhuma prudência consegue evitar, doenças que vêm desde o nascimento e as crianças que mal chegam à vida e já sofrem tanto. E é exatamente aqui que o Evangelho nos convida a uma autoanálise profunda, pois todo efeito tem uma causa. Somos, em grande parte, os artesãos dos nossos próprios problemas. E reconhecer isso, veja bem, não é um ato de culpa, mas de poder. Porque se fomos nós que criamos a situação, também temos a força para transformá-la. Entender a origem do sofrimento é o primeiro passo. O segundo é saber o que fazer com ele. Vejamos agora como essa perspectiva pode transformar completamente a nossa relação com a dor. E aqui, retornamos àquela frase dita por Jesus: bem-aventurados os aflitos. Como isso pode fazer sentido? A proposta é encarar o sofrimento não como punição sem sentido, mas como oportunidade de corrigir erros do passado, de outras existências. Cada dor suportada com paciência é uma correção de rota, um ajuste daqueles caminhos equivocados que um dia trilhamos, prejudicando a nós mesmos e aos outros, simplesmente porque ainda não tínhamos o entendimento que temos hoje. Mas não se trata de uma paciência cega, passiva. A dor nos convida a algo maior, compreender o que ela veio ensinar, porque todo sofrimento carrega em suas mãos invisíveis uma lição preciosa. Tudo isso nos leva naturalmente a uma pergunta inevitável: se o nosso passado é a raiz de tantos problemas do presente, por que simplesmente não nos lembramos dele? A nossa intuição sugere que, se lembrássemos, seria mais fácil entender e corrigir os erros. Mas vejamos, na sabedoria divina as coisas não funcionam bem assim. O Espiritismo nos ensina que o esquecimento do passado é, na verdade, uma bênção.
A lembrança das nossas faltas poderia nos paralisar de humilhação. A memória das virtudes passadas, por outro lado, poderia inflar o nosso orgulho. E o mais importante, imaginem reencontrar pessoas que odiamos ou que nos fizeram mal terrível. As relações sociais seriam impossíveis. Esse véu do esquecimento nos permite recomeçar. E não ficamos desamparados de forma alguma. No lugar das memórias detalhadas, recebemos ferramentas muito mais úteis para o nosso presente. A voz da consciência e as nossas tendências instintivas. Nossas aptidões, nossos medos, nossos desafios de caráter, tudo isso são ecos do passado que nos indicam com precisão o que viemos corrigir e desenvolver aqui e agora. Com essa compreensão da justiça e do propósito da dor, podemos finalmente passar do porquê para como. Como enfrentar as tempestades da vida com mais força e serenidade? A chave é a resignação, e é fundamental compreender. Resignação não é fraqueza, não é passividade. Pelo contrário, é uma forma de coragem. Para quem só consegue ver esta existência, o sofrimento parece uma tragédia sem fim. Mas para quem adota a perspectiva do espírito imortal, a vida na Terra é um instante, um piscar de olhos na eternidade. E é essa visão que nos permite encontrar a paz do coração, que talvez seja a única felicidade real neste mundo. Quando reunimos todas essas peças, um novo horizonte se abre, uma perspectiva que transforma a dor em algo sem propósito, sem sentido, em caminho consciente de libertação. O ponto central é esse: a dor não é o mal em si, ela é o remédio, o verdadeiro remédio, o tratamento que purifica a alma de suas imperfeições. Como em qualquer tratamento sério, quanto mais grave a enfermidade espiritual, mais intenso pode ser o remédio necessário para a cura definitiva. Essa compreensão traz consigo uma responsabilidade moral imensa. Se nos depararmos com alguém sofrendo, não devemos ignorar a situação acreditando estarmos diante do cumprimento da justiça divina. Não. A lei de justiça e amor e caridade nos chama a auxiliar e a aliviar o sofrimento alheio. Nossa missão é ser o bálsamo, o consolo, o instrumento da misericórdia divina para aliviar a dor do próximo. O próprio Mestre Jesus deixou esse exemplo para nós nos últimos momentos de sua vida, quando carregava a sua cruz em meio a chicotadas que recebia a todo instante. Eis que um determinado momento ele, não mais suportando, caiu exausto e foi imediatamente socorrido por alguém que em meio à multidão a tudo observava com o coração cheio de compaixão. Olha que exemplo fascinante! Jesus deixou claro que devemos sim aliviar as dores do próximo. Por fim, para reunirmos todas essas reflexões, eis um roteiro para a alma. Primeiro, compreender que as aflições não são aleatórias. Elas têm uma causa justa e um propósito maior. Segundo, aceitar as provas, não com passividade, mas com a coragem da resignação. E terceiro, agir. Usar essa compreensão para ser uma força de alívio e consolo no mundo. Terminemos com esse pensamento consolador: que cada desafio enfrentado com fé, cada lágrima derramada com resignação, não seja um fim, mas um começo. A dor não é um ponto final, é uma semente. E se bem cultivada, florescerá na paz e na felicidade que todos nós, no fundo da alma, estamos buscando.